Olá, estudante, tudo bem com você? Meu nome é Hector Andrade, eu sou profissional graduado em Letras, Língua e Literatura Grega pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo, e nesse vídeo eu vou apresentar para você o conteúdo básico de língua grega antiga, necessário para que se tenha contato com textos gregos. A partir das próximas aulas, vamos iniciar a leitura de um material didático, selecionado para o estudo introdutório de língua grega. Posteriormente, o estudante de língua grega poderá começar a exercitar a leitura de textos gregos originais, que são valiosíssimos para a nossa civilização, entre os quais se destacam historiadores, como Heródoto e Tucídides, poetas, tragediógrafos e comediógrafos, como Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes, filósofos como Platão e Aristóteles, evangelistas e apóstolos como São Marcos e São Paulo, além de muitos outros autores até o período do Renascimento. A língua grega também pode ser interessante para quem trabalha com linguística. Bom, iniciando o nosso estudo, temos o alfabeto grego. Dividi aqui a tabela em 4 colunas, sendo a primeira para as maiúsculas, a segunda para as minúsculas, a terceira para a pronúncia e a quarta para o nome da letra. A primeira letra do alfabeto grego é o alpha, que tem o som exatamente igual ao nosso A. O nome da letra é alpha. A forma maiúscula do alpha se escreve exatamente como o nosso A maiúsculo, com um traço diagonal até aqui em cima e outro traço descendo até a linha de base. E um traço ligando esses dois traços. O alpha minúsculo é um pouco diferente do nosso A. Ele tem esse movimento, começando daqui e finalizando aqui na linha de base. Em seguida temos o beta, cuja pronúncia é igual ao nosso B. O nome da letra é beta. Para escrever o beta, temos que fazer uma linha vertical e duas voltas que vêm desde aqui de cima, uma que vem até o meio da letra e outra até a base dela. A minúscula vem desde aqui de baixo da linha de base, vem até aqui em cima, começa a dar a volta aqui e termina na linha de base. A próxima letra é o gamma. Tem um som do nosso G de guerra, ou de ganho. Não tem som do G de gente, tem som somente de ga, ge, gi, go, gu, certo? E também pode representar um som nasalizado, dependendo da situação, que é o que nós vamos ver um pouco mais adiante, nas observações acerca do gamma. O nome da letra é gamma. Ela tem um traço vertical e outro horizontal aqui em cima. O gamma minúsculo começa daqui, vem até lá embaixo, volta terminando aqui. A próxima letra é o delta. Tem o som do nosso D de dado. Algumas pessoas pronunciam dia. Não tem som de dia, como a maioria das pessoas fala, sendo somente pronunciado dessa forma. Dado, dia. Delta. Ela se escreve com um traço diagonal para cima, outro traço diagonal para baixo e outro na linha de base fechando esse triângulo. A minúscula se escreve daqui, dando uma volta e fechando aqui. A próxima letra é o epsilon. Tem o som do nosso E fechado.
Tem um traço vertical e 3 traços horizontais, um aqui em cima, outro aqui no meio e outro aqui embaixo. A minúscula tem 2 voltinhas aqui, sendo uma miniatura desse maior. Y. A próxima é o zeta. Tem som de um Z com um D logo em seguida. Zd, zd. Zeta. Ela tem um traço horizontal que começa aqui, depois um traço diagonal que vem até aqui embaixo, e outro horizontal para a direita. A forma minúscula dela é um pouco desenhada, vem desde aqui do meio, dá uma volta aqui e encerra aqui. Zeta. A próxima letra é o eta. Só uma observação, embora a letra maiúscula do zeta seja exatamente igual ao nosso Z, não tem som de Z, tá bom? Tem som de Z com D. A letra eta, maiúscula, tem um formato exatamente igual ao nosso H, mas tem som de E. Um E aberto, certo? Eta. Ela tem um traço vertical, outro traço vertical paralelo e um traço fechando esses dois. A minúscula começa com um traço pequeno aqui e daqui ultrapassa a linha de base, vai até aqui embaixo e encerra. Esse é o eta. A próxima letra é o theta. Tem som de T mais aspiração. Aspiração quer dizer o som do H do inglês, como happy. O theta se escreve com um círculo bem redondo, um traço no meio, com 2 detalhes nas pontas desse traço interior. E a minúscula mais oval, com um traço horizontal, indo de lado a lado dentro dessa forma oval. Depois temos o iota. Tem som do I. O iota é apenas um traço vertical, exatamente igual ao nosso I. A forma minúscula dele é um tracinho que termina com uma pequena curva sutil para a direita e não tem um ponto como o nosso I, tá bom? Ele é somente isso. Depois temos o kappa, cuja pronúncia é igual ao K. Kappa. Ela tem um traço vertical primeiro, depois um traço diagonal que vem do meio desse traço até aqui em cima, e outro para baixo, reto. A forma minúscula do kappa pode ser como se fosse uma miniatura desse kappa maiúsculo, mas também pode ser mais ou menos assim, se for um pouco mais desenhado. A próxima letra é o lambda, que tem som do nosso L. Lambda. Ela se escreve com um traço diagonal até aqui em cima,
e outro para baixo. A minúscula dela tem um traço um pouco mais desenhado, com outro que vem até o meio dela. Lambda. Em seguida temos o mu, cuja pronúncia é igual ao M. Mu. Mu se escreve com um traço vertical, depois um traço diagonal até aqui embaixo, outro diagonal subindo, e por fim um traço vertical até a base. A forma minúscula do mu começa abaixo da linha de base e vem até aqui em cima, dando uma voltinha aqui e terminando. Esse é o mu. Depois temos o nu, cuja forma minúscula se parece muito com o nosso V, porém não tem som de V, tem som de N. Nu. Tem um traço vertical, um traço diagonal e por fim um traço vertical. E a forma minúscula, como eu disse, se parece um pouco com o V, mas tem um detalhezinho aqui no começo, depois vem até a base e termina aqui. Depois temos a letra Xi, cuja pronúncia é como o X de táxi, K e S. O nome da letra é Xi. Ela se escreve com um traço superior, um traço menor que o anterior e um terceiro traço maior que os dois anteriores. Ela pode ser escrita dessa forma ou com um pouquinho mais de detalhe. Traço superior com um detalhezinho aqui, um traço intermediário menor com esses detalhes aqui também, e por fim, o traço inferior também com detalhes, mas com esses detalhes para cima, assim. A minúscula é desenhada também e lembra um pouco os delta. Porém, nessa curva grande aqui, em vez de fazer essa curva grande, ele faz duas curvas grandes no meio. Assim. Esse é o Xi. Em seguida, temos o Omicron, que tem o som exatamente igual ao nosso O. É uma vogal breve. Tem o som do O fechado. O nome dela é Omicron. A forma maiúscula dela é um círculo, bem redondo. E a minúscula é a forma menor desse ômicron. Depois temos o Pi, tem som de P. O Pi tem dois traços verticais paralelos. E um traço horizontal na parte de cima desses traços. A forma minúscula dele tem dois traços, porém um pouco mais curvados. E um traço superior a esses pequenos traços, fazendo uma curva. É o Pi. Depois temos o Rho. Tem som de R. Embora o Rho maiúsculo se pareça muito com o P,
É quase igual, né? Ou podemos dizer que é igual, mas na letra grega tem um som de R, não é um P, tá bom? Ela tem um traço vertical e uma curva que vai até o meio dela. O Rho minúsculo vem desde a parte aqui de baixo da linha de base, vem até aqui em cima e fecha aqui. Depois temos o sigma. O sigma minúsculo pode ser assim quando ele é inicial ou medial, ou assim quando ele é final. É o som de S. Ele se escreve com um traço horizontal superior, e logo em seguida um traço diagonal que vem até o meio da letra, outro que volta para a parte inicial da letra, e por fim, um traço horizontal que vai até o final dela. As formas minúsculas dela são assim. Começa aqui, vem até aqui em cima, encerra aqui. E a forma final dela vem até aqui, encerra aqui. Sigma. Depois temos o tal. Tem som de T de tatu ou de tia, como algumas pessoas pronunciam. Ele tem um traço vertical e um traço superior. A forma minúscula dela se parece um pouco com o iota, na base dela, porém ela tem um traço superior que a cobre. Esse é o tau. Depois temos o y, que tem som do U, o U francês, né? U, fazendo um biquinho. E do U com tremas do alemão. Esse é o Y. A forma maiúscula dela vem desde aqui até a linha de base, volta pela mesma linha, encerrando do outro lado. E a minúscula se parece um pouco com o nosso U. Esse é o Y, pois temos o Pi, cuja pronúncia é um P seguido por uma aspiração. O nome dela é Pi. Para escrever o Pi temos que fazer um círculo e um traço vertical cortando esse círculo, tendo um detalhe nas extremidades desse traço. E a forma minúscula do Pi pode ser assim ou assim, um círculo pequeno e apenas um traço cortando esse círculo. Esse é o Pi. Depois temos o Ki, cuja forma maiúscula é exatamente igual ao nosso X, porém não tem som de X, tem som de K, seguido por uma aspiração, sendo a forma manuscrita dela dois traços diagonais que se cruzam. E a forma minúscula dela vem desde aqui do meio do espaço da letra, cortando a linha de base, indo até ali embaixo, e o outro traço da linha de base até aqui em cima, cortando essa linha. Esse é o Ki. Depois temos o Psi, que tem som de PS, como em psicologia. Esse é o Psi. A forma maiúscula dela se parece um pouco com um tridente. Então,
uma curva assim, e um traço vertical que corta essa curva, podendo ter um detalhe na base dela, e nesse traço na parte de cima também. A forma minúscula do psi tem a base dela exatamente na linha de base, e um traço que corta a curva passando ali para baixo. E por fim, temos a última letra do alfabeto grego, que é o ômega. Que tem som de um O aberto. É uma vogal longa. Ômega. Algumas observações sobre o alfabeto grego. O sigma minúsculo tem duas formas, como eu falei, uma inicial e outra final. Exemplo, sopros. Forma inicial do sigma, forma final do sigma. Sigma só tem essa forma quando aparece no final da palavra. Esta outra forma do sigma pode aparecer tanto no início quanto no meio. A segunda observação, o sigma pronuncia-se como Z diante de beta, gama, delta ou mi. Todas essas consoantes são consoantes sonoras. Portanto, o sigma, antes delas, se pronuncia como Z, não como S. Então, um exemplo, zbenunai. Terceira observação, o gama diante de gamma, kappa, ki ou xi, que são consoantes guturais, tem som nasalizado. Assim, temos angelos, ankyra, elenkos e sphinx. Então, esse gama, ele esconde por trás um som como de um certo? Por fim, quarta observação, a nasal nu, diante de consoante gutural, gama, kappa, ki ou xi, é grafada gama. Essa é outra explicação dessa observação anterior. Engrapho, encrypto, enxylos, synkairo. Sobre as vogais. As vogais gregas variam segundo a quantidade, podendo ser breves ou longas. Epsilon e ômicron são sempre breves, e o eta e o ômega são sempre longas. O alpha, o iota e o y podem ser longas ou breves. Quando queremos indicar a quantidade de alpha, iota e y em um dicionário de uma gramática ou um material didático, usamos dois sinais colocados sobre a vogal, que são colocados sobre a vogal. Temos um macro, indicando que a vogal é longa, A, I, U, e a braquia, indicando que a vogal é breve. Então as breves são epsilon e ômicron, as longas são somente eta e ômega, e as comuns, que podem ser breves ou longas, são o alpha, o iota e o y. A pronúncia das vogais breves é a seguinte: A, E, I, O, U. Exemplos: ba, be, bi, bo, bu. A pronúncia das vogais longas é a seguinte: A, E, I, O, U. Exemplos: ba, be, bi, bo, bu. Então, essa é a quantidade das vogais, tá bom? Elas podem ser breves ou longas. Em grego, sobre os ditongos. Em grego, os ditongos são sempre de tipo decrescente. É uma vogal seguida por uma semivogal. Quando a vogal base do ditongo é longa, a semivogal iota escreve-se sob
a vogal e chama-se iota subscrito. Por exemplo, ai, ei, oi, certo? Quando a vogal do ditongo está em maiúscula, a semivogal iota escreve-se ao lado da vogal e se chama iota adscrito. Então, o iota subscrito nunca vai debaixo da vogal maiúscula, mas sempre é colocado ao lado da vogal quando ela é escrita na maiúscula. Ditongos de vogal base breve. Temos esses ditongos: ai, au, e, eu, oi, ui. Sendo que o ditongo e, no ditongo e, o iota não é pronunciado, ele simplesmente se transforma em e, um pouco longo, mas fechado. E o ditongo u não tem a pronúncia do y, mas ele se assimila em u. Os ditongos de vogal base longa são ai, ei, eu, oi, ou. Sobre os espíritos. Os espíritos não têm nada a ver com o espiritismo, tá bom? Os espíritos são sinais ortográficos que se colocam sobre as vogais, ditongos iniciais ou sobre o rho inicial, ou antes deles, se escritos em maiúscula, de uma palavra para indicar a presença ou não de aspiração. O espírito fraco é grafado pelo sinal um pouco curvo, com a abertura virada para a esquerda, indica que a vogal ou ditongo no início da palavra não possui aspiração. Então, a, e, i, o e assim por diante. O espírito forte é grafado pelo sinal o sinal contrário desse, com a abertura dele virada para a direita, indica que a vogal, o ditongo ou o rho no início da palavra, possui aspiração. Dessa forma, ha, he, he, hi, ho, hu, ho, hai, hai, hau, he, hiu, e assim por diante. Aqui eu posso colocar também a forma com que as vogais... eu esqueci de colocar o ômega manuscrito, vou colocar aqui. Começa com um detalhe aqui, vem pra cá, depois faz uma grande curva aqui por cima, volta para a mesma base e encerra com o mesmo detalhe. E a forma minúscula do ômega se parece um pouco com o nosso W, porém ele representa de fato a duplicação do ômicron, como se fosse um prolongamento daquele ômicron, representando assim uma quantidade maior para essa vogal. Mas tem essa abertura em cima. Bom, sobre os espíritos que são colocados em cima das vogais, temos no alpha minúsculo o espírito fraco, que representa a não aspiração, a curva com a abertura virada para a esquerda, o Y também, o iota também, ômicron idem, e o Y a mesma coisa. Se eu quisesse colocar o espírito forte, simplesmente passaria esse espírito com a concavidade dele voltada para o outro lado, representando assim a presença de uma aspiração. Ha. Aqui um exemplo de um ditongo. Rei. Sem aspiração agora. Usando, portanto, um espírito fraco.
E. Com uma vogal longa, eta. Ré. Agora com uma vogal longa com o iota subscrito. Rói. Poderíamos inclusive colocar acentos, mas nós vamos ver o acento daqui a pouco. Observações sobre a colocação dos espíritos. No ditongo inicial de vogal base breve, o espírito coloca-se sobre a semivogal. Ai, e, eu, oi, u. Se a vogal base for longa, o espírito coloca-se sobre a vogal base, se ela for minúscula, ou antes dela, se ela for maiúscula. Hai, rei, hoi. Vejam que o espírito é colocado antes dessa vogal maiúscula. Então vamos dar o exemplo. Com o alpha. Com o espírito fraco. O espírito é colocado antes da letra, não em cima dela, quando ela é maiúscula, tá bom? E se ela tem uma semivogal formando um ditongo, temos assim o espírito colocado em cima dessa semivogal. Ok? Ela pode ser assim ou com o espírito forte. Hai. Quando a vogal inicial é maiúscula, o espírito, como também o acento, vem antes dela e não sobre ela. Aqui temos um exemplo de um espírito junto com o acento, que vem antes da vogal maiúscula. Andrés. Colocamos primeiro o espírito fraco, e um acento agudo, antes da vogal inicial que está em maiúscula. O Y e o Rho iniciais sempre levam espírito forte. Exemplos: hybris e risda. Então, sempre que uma palavra for iniciada por um Rho, ela vai ter um espírito forte. Também, da mesma forma, sempre que uma palavra for iniciada por um Y, ela vai ter um espírito forte. Exemplo: hybris. Sobre a pontuação. Temos aqui a correspondência das pontuações no português e com a sua correspondência em grego. O ponto é exatamente igual, esse é o ponto final. A vírgula também é exatamente igual. O ponto e vírgula, ou dois pontos, é diferente. Ponto, vírgula e dois pontos são representados em grego por esse ponto um pouco mais elevado da linha da base. O ponto de interrogação, em grego, tem o formato de um ponto e vírgula. Sobre os acentos. Em grego temos três acentos. O acento agudo, que é voltado para a direita. O acento grave, que é voltado para a esquerda, como este ton. E o acento circunflexo, que pode ser representado pelo tio ou pelo acento circunflexo propriamente dito, como em kleros. O acento circunflexo é usado somente em letras, em vogais longas.
Então, exemplos de acentos circunflexos aqui. Sempre que usarmos o acento circunflexo junto com um espírito, o acento vai ser colocado em cima do espírito. Então, esse é um exemplo de vogal longa com acento e espírito, e o iota subscrito abaixo. Poderíamos também colocar acima do eta, ou do alfa. Se o alfa for longo. Aqui um exemplo de vogal breve com acento agudo. Um exemplo de vogal breve com acento grave. Um exemplo de vogal breve com espírito fraco e acento. Ou um exemplo de vogal breve com espírito forte e acento agudo. Sobre os gêneros. Em grego há 3 gêneros. O gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro, que não é nem masculino nem feminino. Um exemplo de gênero masculino é o substantivo hoanthropos. Exemplo de substantivo feminino, hodos. E exemplo de substantivo neutro, toploion. Em grego há 3 números: singular, plural e dual. Singular se refere a apenas uma unidade de algo sendo referido. Por exemplo, hoanthropos, o homem, ou o ser humano. Hodos, o caminho. Toploion, o barco. Plural, hoianthropoi, os seres humanos. Hodoi, os caminhos. Taploia, os barcos. Nomes na forma dual se referem a apenas 2 unidades, como ambos, por exemplo. To anthropo, 2 homens. To hodó, os 2 caminhos. To ploio, os 2 barcos. Declinação: há 5 casos em grego. Há o nominativo, o vocativo, o acusativo, o genitivo e o dativo. Isso também vamos ver com calma e aos poucos, no decorrer do material didático que eu selecionei. Então, esse material que eu preparei aqui eu vou deixar em PDF na descrição do vídeo, assim como este material com as letras manuscritas também, tá bom? Então por hoje é só. Obrigado e até mais.